menos o grau de dificuldade. Dificiona? Não tem aula difícil, não, rapaz. Para professor nunca é difícil, né? Para aluno... Essa é uma pergunta relativa, né? Não é aula introdutória, nunca é difícil. A gente vai estabelecer as bases, né, do cálculo diferencial integral, que é o principal conceito, né, do cálculo diferencial integral, que é limite. Mas no começo é bastante simples. A parte que seria hard, seria mais difícil, que seria trabalhar com a definição formal de limite, isso não cabe muito para os cursos de vocês, né? Normalmente a definição formal de limite ela é um pouco cobrada, mas de estudantes que estão lá no final de um curso de matemática, coisa desse gênero, ou alguém que está numa pós-graduação e tal. Mas, assim, no primeiro semestre, quase sempre a definição formal ela é usada, né? Ela é usada para se demonstrar as propriedades, para que a gente se liberte dos gráficos e das tabelas, que é o que a gente vai ver. Olha só, na aula passada eu tinha feito um material, uns slides de aula, apresentando conteúdos, exemplos, e depois eu colocava exercícios de uma lista de exercícios da professora Nadir, tá? Já existe uma lista de exercícios de cálculo, né, com esse conteúdo que nós vamos ver, que é do professor Ilir, eu não sei o sobrenome, Ilir alguma coisa. Eu vou pegar esses exercícios que está na lista dele e ir distribuindo por essas aulas, do mesmo modo que eu fiz no material anterior, tá? Mas eu não deu tempo para fazer isso. Outra coisa, existe também uma lista de exercícios do professor Holt Cipolatti. Ele fez listas de exercícios de todo o semestre, tá? É uma lista de exercícios versando com conteúdos de todo o semestre. E ele fez mais. Ele resolveu e comentou essas questões. Então, é um material de 100 e algumas páginas lá, tá? Um colega da outra turma, um colega de vocês da outra turma, disse que isso já estava no AVA. Então, está no AVA lá para vocês baixarem. E começa, né, a lista começa com exercícios justamente dessa aula e da próxima aula que nós veremos, tá? Então, vale a pena pegar esse material. O que eu vou fazer depois é pegar a lista, não essa do professor Cipolatti, mas a do professor Ili, que é a lista, digamos assim, do semestre, né, e colocar aqui distribuindo nesse material e depois eu passo para vocês, antes de passar para vocês, do mesmo modo que eu fiz a anterior, né. Por que é interessante consultar essas listas? Porque essas listas visam lhe ajudar a resolver as provas, né, as avaliações, né, elas são baseadas, né, os níveis de dificuldade e tal, é semelhante às coisas que aparecem nessas listas e tal, porque além de ajudar na aprendizagem. Muito bem, hoje nós vamos ver aqui o título dessa aula, que é limite de funções e propriedades. Talvez dê tempo a gente ver alguma coisa sobre continuidade, que é um conceito que nasce do limite e que ajuda as propriedades a resolverem problemas de limite, tá? Nós vamos seguir, basicamente, essa sequência aqui de apresentação e vai aparecendo as sessões aqui à medida que eu estiver apresentando a vocês. Muito bem. É normal, e é muito comum, na verdade, a gente não começar limite com definição formal. De começar com uma definição informal, que nos dê uma ideia geométrica e numérica do que é esse conceito de limite, tá? Para depois a gente dar a definição formal. Então, o que nós temos aqui é a definição informal de limite. Uma definição intuitiva de coisas que a gente pode observar, e também é interessante começar assim, porque vocês vão ver os nomes, o vocabulário, a notação, e aí a gente vai estabelecendo algumas
alguns critérios, né, alguns conceitos intuitivamente, tá? Ou informalmente. De modo que quando chegar no formal, aquilo esteja mais próximo do entendimento da pessoa. Então, limite, antes de tudo, pessoal, eu tenho que dizer a vocês o seguinte: para que serve o limite em matemática? Serve para a gente estudar o comportamento de uma função. Pessoas querendo ser aceito lá, é isso? Vocês me avisem, tá? De vez em quando aparecer alguém, vocês me avisam, eu saio e vou lá. Tem que ter paciência mesmo, é assim mesmo. Então, o limite nós usamos para estudar o comportamento das funções, tá? Esse nome limite. Então, vamos lá. Primeiro limite que a gente tem aqui, ó, considere uma função f, tá? Função real de uma variável, definida no intervalo, e contém um número real a. A função pode não estar definida em a. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa frase aqui, ó, se à medida que x se aproxima de a, o valor das imagens de x, né, fx, se aproxima de L é um número, A é número, L também, diz que L é o limite de f, ou de f de x, tanto faz, quando x se aproxima de A, ou x tende a A. Essa frase, pessoal, que eu li aqui, né, à medida que x se aproxima de A, o valor das imagens de x se aproxima de L, diz que L é o limite de f quando x se aproxima de A. Essa frase inteira é sintetizada aqui nessa anotação. Tá? Limite, a palavra limite, a gente escreve lim, tá? O limite de f de x, quando x tende a A, quando x se aproxima de A. Isso vale L, é igual a L. Tá? O que quer dizer isso? Geometricamente, usando o gráfico de uma função, né, uma função real. Então, figura 1, figura 2, a gente tem o mesmo gráfico, só com uma diferença. Tá? Observe que nesse gráfico aqui, essa bolinha aqui, ela está fechada. Isso significa que L é a imagem de A. Significa que a função está sendo calculada em A. Já aqui não. Aqui a bolinha aberta significa que a função não calcula a imagem de A, ou seja, A não está no domínio da função. Tá? E mesmo assim, esses limites são iguais. O que quer dizer isso? Deixa eu traduzir para vocês esse limite de f de x, quando x tende para A, é igual a L. Tá? Quando x tende para A, o x se aproxima de A, significa isso que eu estou querendo dizer com as duas setinhas aqui. Ó. X se aproxima de A pela esquerda, x se aproxima de A pela direita, ou ao mesmo tempo. Vamos pensar que pode apertar aqui em torno do A ao mesmo tempo. Tá? Então, o limite vai dizer o quê? Qual é o comportamento da função? O que acontece com a altura do gráfico? O que acontece com os valores das imagens de x, né? Já que x está variando aqui, apertando em torno de A. Então, essas três coisas que eu estou falando para vocês são equivalentes, representam a intenção ou o conceito de limite, calcular o limite. Vamos nos aproximar de A, pela direita e pela esquerda, ou ao mesmo tempo nos dois. O que acontece com a altura do gráfico? O que acontece com as imagens de x? Tá? É isso que significa o limite. Nesse caso aqui, à medida que a gente está se aproximando de A, veja que a altura do gráfico, né, eu coloquei as duas setinhas, está indo para esse ponto aqui, fechadinho, que essa altura significa L, a altura L. Né, e eu coloquei aqui as duas setinhas, os valores das imagens se aproximando de L. Então, no eixo X, a gente faz algum movimento no domínio, nos valores de X. No eixo Y, a gente verifica a variação ou movimento das imagens f de x. Tá? Se essas imagens se aproximam de L, então o limite é L. E no gráfico, o que a gente olha é como se comporta a altura do gráfico dessa função. Tá? A figura 1 e a figura 2, a única coisa que tem de diferente é o fato desse número A não ter a imagem. E veja que o limite é o mesmo. O limite aqui é L e o limite aqui também é L.
Então, isso significa que não importa essa imagem, tá? Essa imagem não influencia no cálculo do limite, ok? Teron, deixa eu ir para frente para vocês verem mais duas imagens. Eu falei para vocês que a gente pode se aproximar daquele número A pela direita ou pela esquerda, e essa noção é que nos dá o conceito de limites laterais. Tá? Como existe essa aproximação pela direita e pela esquerda, existe o conceito de limites laterais. Tá? Então, se os valores de x se aproximam de A por valores maiores que A, estão indo por valores maiores, então a gente vai dizer que x se aproxima de A pela direita, e a notação é essa. Tá? X se aproxima de A, o x tende a A, e um maisinho aqui na parte superior do A. Tá? Então, isso significa, lendo nessa linha, né? Linear. Deixa alguém, né, para aceitar. Isso mesmo. Nessa linha aqui, x tende a A pela direita. Né? A gente escreve da maneira que lê. Tá? Então, nós vamos ter um limite lateral. Qual é o comportamento da função quando x se aproxima de A pela direita? Nós podemos nos aproximar já também pela esquerda, então a gente vai ter o limite lateral à esquerda, né? Já que o número A ele está numa linha, então são duas formas de você se aproximar desse número A. Então, x se aproxima de A, x tende a A pela esquerda. Então, limite de x, de f de x, quando x tende a A pela esquerda, é um limite lateral à esquerda. E a gente quer saber esses comportamentos laterais, né? Então, os limites laterais vão nos dar os comportamentos laterais da função. Então, olhando para o gráfico, vendo uma figura, o que é que isso significa? Então, x tendendo para A pela esquerda, né? Essa é uma figura nos dizendo o que quer dizer esse limite. E a gente escreve desse modo, nesse caso aqui vai ser L, a altura L. X tendendo para A pela direita. Então, é uma figura representando aqui esse conceito de limite lateral. Tá? Muito bem. Professor, vamos ver. Isso é padrão? Pela esquerda é negativo? Sim, okay. Sim. Quando pela esquerda, quando a gente quer dizer que os valores de x se aproximam de A pela esquerda, a gente usa o sinal menos na parte superior direita. Eu não quero falar no expoente, porque seria errado, entendeu? Eu dizer, está no expoente do A. Não vou falar isso porque não é número. É uma indicação de movimento, de aproximação. Então, x se aproxima de A pela esquerda. X se aproxima de A pela direita. É padrão. Qualquer lugar, qualquer livro de cálculo no mundo, limite lateral vai usar essa notação. Essa é uma parte boa da formalização da matemática. Qualquer lugar do mundo que você for estudar aquele tipo de matemática, a simbologia utilizada é a mesma. Né? Uma linguagem bem universal nesse aspecto. Muito bem. Já que eu falei do limite lateral, dos limites laterais, a gente pode pensar naquele limite, no primeiro que eu apresentei a vocês, como um limite bilateral. Está entre aspas, porque você não vê esse nome. Limite é o limite. É esse que eu apresento para vocês. Eu estou usando aqui, entre aspas, o nome bilateral, para vocês entenderem que ele surge, esse comportamento único que a gente quer falar com o limite, ele surge desses dois comportamentos laterais. Tá? Então, daí eu colocar, entre aspas, esse nome bilateral. E mais, tem um resultado. Esse comportamento, ele vai ser único e ele vai ser bilateral se os laterais forem iguais. Tá? Aqui, ok. Se os laterais forem iguais, tá? Então, esse é um resultado que depois a gente vai demonstrar isso formalmente, certo? Então, se os limites laterais são iguais, são diferentes, perdão, então não existe esse limite bilateral. Quer dizer, o que quer dizer se não existe esse bilateral, entre aspas? Quer dizer que ele não tem um comportamento único. A função não tem comportamento. Lembre-se, limite é para determinar o comportamento de uma função. Então, se o comportamento pela direita é diferente do comportamento pela esquerda, então não tem um único comportamento. Então, não existe esse bilateral, entre aspas, né? Esse limite. Então, a palavra essas duas palavras não existem, tá? A gente escreve assim em matemática, é um ao contrário cortado. Não existe esse limite, tá?
Esse é um exemplo, essa figura 5 é uma figura onde os limites laterais são iguais. Ó. Se você se aproximar de A pela esquerda, né, a altura aqui do gráfico é L, as imagens de f de x vão para L. Se você se aproximar de A pela direita, a altura do gráfico vai cair aqui para essa linha L. Né, as imagens vão se aproximar também de L. Então, os limites laterais aqui, nessa figura 5, eles são iguais. Então, existe e é igual a L o limite sem os laterais, né? O bilateral, entre aspas. Tá? O limite existe e é igual a L. É um único comportamento. A gente sintetiza numa coisa só. Olha a figura 6. Figura 6 extraordinariamente diferente. Né? Se você se aproxima do número A aqui pela direita, pela esquerda, perdão, observe a altura do gráfico. A altura do gráfico, ó, é um L1. Né? Aqui à esquerda do número A, a altura do gráfico está tendendo aqui para L1. E pela direita, a altura do gráfico está tendendo aqui para o L2. O que é que isso significa? Limite lateral à esquerda dessa função vale L1. Limite lateral à direita dessa função vale L2. Esses valores são diferentes, sim. Então, não existe o limite, entre aspas, bilateral. Né? Não é único, porque existir o limite seria dizer que é único, esses dois comportamentos são iguais, portanto, é um comportamento só. Então, com limites laterais diferentes, não existe o limite. Tá? E se eles forem iguais, então existe o limite, e é exatamente aquele valor que os dois deram. Tá? Um exemplo numérico, com uma figura aqui, com números envolvidos e com uma função quadrática, tá? Eu produzi essa figura aí, com essa função, e a ideia aqui é o seguinte, verifique, calcule, determine o comportamento da função f. Observe que eu estou lendo lim de limite, né? Mas estou falando essas palavras para que vocês vejam que qual é o objetivo da gente usar essa ferramenta limite, né? Matemática. É determinar o comportamento de uma função. Que você pode pensar assim, eu quero geometricamente olhar a altura do gráfico quando algum movimento acontece. Ou a variação nos valores das imagens de x, quando x se movimenta no domínio, tá? Então, limite dessa função quando x se aproxima do número 1 pela esquerda, vamos ver isso. Limite da função f quando x se aproxima do 1 pela direita, então limites laterais. E eu quero saber quanto vale esse limite. Se é um único comportamento, essa função, em torno do número 1, ou quando x se aproxima do número 1. Então, são várias maneiras de se falar isso, né? Muito bem, vamos pegar esse limite lateral aqui à esquerda. Observe, x tendendo para 1. Então, x tendendo para 1, olhe para o eixo x. Isso aqui significa que você tem que olhar para o eixo x e focar no número 1 à esquerda dele. Tá? Então, número 1 no eixo x, está aqui. E eu vou focar na esquerda dele. Você poderia pensar assim, mas Heron, esse 0, esse menos 1, esse menos 2, esse gráfico, está tudo à esquerda do número 1. É verdade. Mas qual é a ideia principal aqui? Que o limite, ele quer as coisas próximo. Esse símbolo aqui, ó, significa tender para 1, se aproximar de 1. Tá? Então, o que acontece longe do número 1, que a gente quer estudar, que é o nosso foco, não nos interessa. Então, não vale a pena eu ficar começando o meu estudo, a minha observação, em menos 2, menos 1, 0. Isso está muito longe, digamos assim, do meu foco de atenção, do meu foco de estudo. Aí, o quanto seria perto, Heron? Sei lá, pelo menos uma unidade perto, tá? Você começar o meio, sei lá, começa aqui em meio e vamos ver o que é que acontece. Você até poderia começar em 0, mas observe que pela figura a gente está longe. Mesmo o número 0 está longe aqui do número 1. Nos interessa o estudo cada vez mais próximo do número 1. E nesse exemplo A, próximo à esquerda. Muito bem. Estamos usando gráficos para resolver
um problema de limite para determinar o comportamento de uma função. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Eu vou pegar uma sequência, vou dar uma sequência de passos aqui à esquerda do número 1, mas cada vez mais próximo do número 1. E observar o que é que acontece na imagem com esses passos que eu estou dando, é uma sequência de passos que eu estou dando à esquerda do número 1, cada vez mais próximo do 1, eu vou ver esses passos, qual é o reflexo deles na imagem, o que é que está acontecendo lá na imagem. Tá? Por isso que estão em vermelho aqui esses pontinhos, essa sequência de pontinhos, e em vermelho aqui também a sequência de pontinhos associados, né? São reflexos desses pontinhos aqui à esquerda do número 1. A mesma coisa que você pode observar é o que é que acontece com a altura do gráfico. Então, o limite, ele pode ser lido em dois lugares. Você pode ler na altura do gráfico, ou você pode ver na variação das imagens dos valores de x. Ou seja, na sequência de passos que são refletidos aqui no eixo y. Então, o limite é lido no eixo y. A variação do x é no eixo x. Tá? Então, vamos lá. Observe, olha. Se eu pegar um número aqui... não, mas a gente não está vendo realmente. Não está escrito aqui. Para cada passo desse que eu estou dando, cada pontinho desse em vermelho tem um número aqui na reta real. Tá? Não nos interessa esses valores aqui agora. À medida esses pontinhos vermelhos aqui no eixo vertical, no eixo y, também tem valores. Tá? E eles são obtidos pegando esse valor daqui, jogando aqui, ó, utilizando a função numericamente, né? Calcula na função e obtém esse daqui. Tá? Mas isso não nos interessa agora. Então, vamos lá. Se eu pegar esse pontinho e eu substituir na função, vai dar essa altura aqui, ó, vai dar esse número aqui. Então, eu venho para o gráfico e obtenho esse número aqui. Isso não é suficiente para eu decidir o resultado do limite, o comportamento da função. Apenas um passo. Eu preciso de vários passos, cada vez mais próximo do valor de foco que a gente tem, que nesse caso é o número 1. Tá? Então, muito bem, vou me aproximar mais ainda, vou dar mais um passo em direção ao número 1. Vou jogar esse número, calcular esse número na lei da função, ele vai me retornar um valor aqui, um pouquinho menor do que 2. Botei aqui. Terceiro passo, mais um passo em direção ao número 1. Vou jogar esse número, calcular esse número na lei da função e vai me dar esse valor aqui, um pouco mais do que 2. Mais um passo, né, vai me dar esse valor. Veja que eu estou caminhando em direção ao número 1, à esquerda do número 1, cada vez mais próximo do número 1. Então, eu estou obtendo uma sequência de passos aqui no eixo y. Está se aproximando de qual número? Alguém poderia dizer? 3. 3, exatamente. Então, observe, à medida que eu estou me aproximando do número 1 pela esquerda, as imagens desses valores aqui, eles estão se aproximando do número 3. Aqui tem um detalhe, não precisa dizer se é por baixo ou se é por cima, tá? Essa coisa de lateral é apenas para a tendência em x. O resultado no limite, a gente não tem essas definições. Não, eu tenho que dizer que se aproxima por baixo, se aproxima por cima. Você até pode, nos seus estudos, observar isso. Está chegando por baixo. Mas, na hora de escrever, isso não é indicado. Não tem isso escrito no limite. É apenas o comportamento. Não tem direção escrita, né, digamos assim. Então, à medida desse limite lateral, à medida que se aproxima de 1 pela esquerda, os valores da imagem, ou o comportamento da função, se aproximar do número 3. Veja que você pode falar também, a altura do gráfico, olha só, a altura do gráfico de f de x se aproxima de 3. Então, esse limite lateral vale 3, é igual a 3. Tá? Vamos ver o item B. O limite lateral, x se aproximando do número 1 pela direita. Eu botei aqui em verde, para ficar bem distinto. Tá? Heron, toda essa região aqui, essa área da sua figura, Heron, tudo isso aqui está à direita do número 1. Tudo bem, gente.
Lembre-se, limite que é próximo do número 1, que é a direita, nesse caso, que é a direita, mas que é próximo. Então, não vai me interessar ficar observando coisas que acontecem com a função no número 3, no número 5, no número 2. Vamos pegar uma coisa mais próxima. Ah, não, mas eu poderia começar do 2. Sim, poderia. E verificar. O 2 até a gente pode considerar que está próximo. Mas melhor que o 2 é 1,5, por exemplo. Se você começar em 1,5, já está mais próximo do 1 do que o número 2. Né? Quando você estiver estudando, essa ideia pode lhe ajudar na hora de decidir alguma coisa usando o gráfico. Muito bem. Como é que eu decido o comportamento dessa função limite lateral à direita? Eu vou dar uma sequência de passos em direção ao número 1. Tá? Eu estou à direita, eu vou procurar me aproximar do número 1 cada vez mais e ver, nessa sequência de passos, vai gerar outra sequência de passos aqui em Y. O que é que está acontecendo com essa sequência de passos que reflete aquela que eu estou dando aqui no eixo X? Né? Que é consequência daquela sequência que eu estou fazendo aqui no eixo X. O movimento que acontece em Y é consequência do movimento que é feito aqui em X. É esse movimento consequente que eu quero observar, que eu quero dizer qual é, que é o que significa o comportamento da função. Né? Muito bem. Então, se eu começar daqui, ó, se eu der esse primeiro passo X aqui, eu vou pegar um número que está associado a essa bolinha verde, a esse ponto verde, eu vou substituir na função, vou obter um valor. Esse valor, ele vai ser, eu venho aqui, ó, verticalmente para o gráfico e vou colocar no eixo Y. É a imagem desse pontinho. Tá? Esse pontinho verde aqui, ele é a imagem desse pontinho verde em X. Esse pontinho verde em Y. Muito bem. Não basta um ponto para eu decidir o comportamento do limite. Eu vou dar mais passos aqui em direção ao número 1. Segundo passo, ó, vou pegar o número associado a esse ponto, substituir na função f de x, vou obter um valor aqui. Vou obter esse pontinho, vou marcar esse pontinho aqui. E assim eu vou fazendo, vários passos eu vou dando em direção ao número 1. O objetivo é chegar o mais próximo possível de 1, é tender para 1. Então, olha, à medida que eu estou me aproximando do número 1 pela direita, eu tenho o comportamento da função é se aproximar do número 3. Aí não precisa ser por cima, tá? Eu tenho uma sequência de valores aqui se aproximando do número 3. Então, o número 3 é o limite dessa função, quando x se aproxima de 1 pela direita. Observe que os dois limites laterais deram o mesmo valor. Ou seja, a função tem o mesmo comportamento, à esquerda e à direita. Então, ao invés de ficar escrevendo dois limites, eu escrevo um só. Seria, entre aspas, o bilateral. Tá? Então, o limite dessa função, quando x tende a 1, observe que não tem nem mais nem menos aqui, quando x tende a 1, é o número 3. Tá? É isso que eu queria dizer com limites e limites laterais. Tem mais um exemplo para vocês verem aqui, fazendo a mesma coisa, um gráfico bem diferente. Aaron, qual seria uma situação, então, que esse comportamento é diferente? Aqui um exemplo. Veja que visualmente já dá para perceber, né? Até porque as linhas vermelhas, a sequência vermelha e a sequência verde, observe, né? O comportamento lateral, muitíssimo diferente. Você já consegue dizer que o limite não existe só olhando o gráfico, sem nem fazer conta. Mas vamos ver aqui ainda ainda alguns detalhes com relação a esse procedimento, digamos assim, informal, né? E um pouco limitado, porque a gente precisa construir o gráfico de uma função para poder fazer esse estudo. Então, a gente tem o gráfico aqui de uma função, eu não tenho a lei da função, realmente, mas tem o gráfico, foi dado o gráfico, tá? No exemplo anterior, a gente tinha a lei, esse não. Aí, como é que eu posso conseguir os valores? Você não tem como conseguir os valores aqui, desses pontinhos, se não tem a lei da função. Mas a gente consegue, visualmente, geometricamente, determinar esse resultado também, tá? Limite lateral à esquerda para o número -1, ok? Eu quero saber o que acontece com a função, com a altura do gráfico, com o comportamento da função. Tá? Quando x tende para -1 pela esquerda e também pela direita. E depois decidir o que é que acontece com o bilateral, entre aspas, tá? Com o limite. Eu vou parar de falar a palavra bilateral. A gente começa assim, falando entre aspas, e depois abandona.
Então, o número menos 1 em x, foque o número menos 1. O número menos 1 achei aqui no eixo. Ah, tem menos 1 aqui, tem menos 1 aqui. É esse do eixo x, focou aqui, beleza. O primeiro limite em A quer que eu me aproxime desse número menos 1 pela esquerda. Tá? Então, eu vou... mais uma vez. Heron, tem um monte de coisas à esquerda do número 1. Tem um monte, tem gráfico, tem coisa, beleza. Lembre-se, não nos interessa longe desse número menos 1. Nos interessa próximo dele. Nesse caso aqui, eu comecei em menos 2, ó, e vou caminhar em direção a menos 1 e ver o que acontece com as imagens. Tá? Eu poderia começar em menos 3? Poderia, mas veja que menos 3 é mais longe ainda, você vai ter mais trabalho para caminhar em direção ao número menos 1 e chegar a realmente a ter alguma convicção de resultado, né? Na sua observação. Então, muito bem, começando aqui nesse ponto, mesmo que eu não tenha valores, geometricamente, se eu pegar uma régua, eu posso fazer isso, ó, desse ponto vertical, chego no gráfico, eu obtive essa altura do gráfico, então, ó, horizontalmente, toco aqui o eixo Y. Esse primeiro pontinho vermelho aqui é a imagem desse pontinho vermelho aqui. Não basta isso para decidir o limite. Não basta um movimento que você faz. Você tem que fazer uma sequência de movimentos cada vez mais próximo daquele ponto que você quer estudar o limite. Tá? Daquele número que você quer estudar o limite. Mais um resultado aqui, ó, vamos dar mais um passo em direção a menos 1 à esquerda, ó, vou obter esse pontinho aqui, não dá para vocês verem, porque a dimensão do pontinho é um pouco grande, eles ficam muito colados um no outro aqui, tá? Mas veja as linhazinhas aqui, ó, que uma está sempre abaixo da outra, né? Então, observe mais um passo. No terceiro passo, eu vou obter aqui um pontinho, mais um passo. Então, o que está acontecendo? À medida que eu me aproximo do número menos 1 pela esquerda, os valores, as imagens, né, o reflexo desses números, eles estão se aproximando do número menos 2. Tá? Então, isso significa que esse limite lateral, e limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, vale menos 2. Tá? De novo, repito, não importa se essa sequência que é reflexo aqui, ó, se ela está tendendo por cima ou por baixo. Isso não importa, tá? No estudo de limites. Muito bem. Exemplo B, a gente quer se aproximar ainda do número menos 1, só que pela direita, mesma coisa. Vamos nos situar à direita do número menos 1 no eixo X e avançar em direção a esse número, cada vez mais próximo. Tá? Então, eu vou começar aqui perto do 0, por exemplo. É plausível. Tá? Eu poderia começar em 1? Pode começar em 1. É bem mais trabalho, é muito mais passos, né, que você teria que dar para chegar no número menos 1. Porque a ideia é chegar muito perto do número menos 1, bem perto, o máximo que eu puder. Então, se eu começar aqui, pegar essa primeira bolinha aqui, ó, perto do 0 verde, e quiser achar a imagem, então, a reta vertical tem que ir para o gráfico. Algumas pessoas, estudantes que vêm tirar dúvida, eles querem colocar essa reta para baixo. Gente, não tem gráfico azul aqui embaixo. Essas linhas aqui são vermelhas, não são de gráfico de função. Então, não é para baixo que você deveria ir. E também não é para cá. A gente está falando de um pontinho aqui, ó. Tá? Então, essa reta vertical, ela vai subir até encontrar gráfico. Tem gráfico em cima, então ela sobe. Né? Na esquerda, o gráfico estava embaixo, então essas retas descem. Então, encontrando o gráfico, significa que eu encontrei a altura que vai me dar a imagem desse pontinho verdinho aqui. Então, eu ploto no eixo Y. Segunda bolinha, ó. Vou dar mais um passo em direção a menos 1 pela direita, vou para o gráfico, achei a altura e ploto aqui no eixo Y. Então, observe, olha, à medida que eu estou dando uma sequência de passos na direção do número menos 1, à direita do número menos 1, eu estou obtendo aqui uma sequência de passos no eixo Y que estão se aproximando do número 3. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando, descrevendo para vocês, é sintetizado assim na matemática. O limite da função fx, quando x tende para menos 1 pela direita, é o número menos 3. Então,
comportamentos diferentes. Pô, não, por que você está falando comportamentos? Porque limite, primeira coisa que eu disse a você, o limite serve para dar informação sobre o comportamento da função. Tá? Então, comportamentos laterais, limites laterais, diferentes, resultados diferentes. Então, não tem um único comportamento, de modo que eu possa sintetizar em um único limite, entre aspas, bilateral, né? Que seria as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se aproximando ao mesmo tempo. Professor, Oi. O domínio do qual tipo, o x está atendendo, que no caso aí é -1, se esse domínio tiver uma imagem na função, essa imagem vai ser obrigatoriamente um dos limites laterais? Não, boa pergunta, não necessariamente, boa pergunta. Eu poderia ter aqui, ó, essa bolinha podia estar aberta e a imagem está aqui, ó, no 1. Ou nem precisa ter a bolinha fechada em algum ponto, pela definição que a gente viu lá. Porque o limite, observe que está aberto aqui, mas a resposta não depende disso, se está aberto ou está fechado. Não, sim, mas tipo assim, a imagem de -1 aí é 3 no caso, e 3 é um dos limites laterais. Sim, não necessariamente. Podia estar aberta. Eu podia ter feito a figura aberta aqui. Entendi. Não, mas aí se o 3 estivesse aberto, não seria uma imagem, né? Não seria imagem, exatamente. Mesmo assim, o limite continua 3. É isso que eu quero dizer. O limite não depende dessa imagem. Não depende de estar em cima do limite. Então, tipo, o limite da função x é igual a 3, ele só tem que chegar cada vez mais perto de 3. Não precisa. Exatamente. O 3 pode faltar, mas só ele. Não, sim, eu entendi essa parte. Tô falando, tipo assim, se tiver uma imagem, tipo, sei lá. Se tiver uma imagem, não. Também não, porque eu posso botar aberto aqui e botar essa imagem aqui, ó, no 1, ó. Entendi. Inclusive, eu posso não colocar essa imagem em lugar nenhum. Não, sim, mas aí não teria imagem, no caso, né? Não tem imagem, exato. Mas pode ser qualquer outro valor. Entendi. Não precisa. O limite não precisa. Obrigado, que você está perguntando aí vai ter influência quando a gente vê o conceito de continuidade. Aí isso vai fazer diferença. Que é a única diferença sutil. E é incrível que essa é a única diferença sutil entre o conceito de limite e o conceito de continuidade, mas essa única diferença vai nos dar, a continuidade dá um poder enorme de cálculo para o limite. Poder enorme, a gente vai ver isso. Então, pessoal, comportamentos laterais diferentes, não vai existir esse limite entre aspas bilateral, tá? Porque eles são diferentes aqui, os laterais. Muito bem. Olha, eu falei para vocês, limite, pode ser que as pessoas confundam a palavra limite, limite matemático, com o limite do dia a dia, que é o fato de existir uma barreira. Tá? Eu falei para vocês que o limite matemático tenta descrever ou calcular comportamento de função. Aqueles limites que a gente viu até agora, eles estavam dando uma barreira, um limite, digamos assim, semelhante à palavra limite que a gente tem no dia a dia. Mas o comportamento de uma coisa não precisa ser necessariamente com algum limite, tá? Funções, por exemplo, podem ter valores crescendo ilimitadamente para valores positivos ou decaindo ilimitadamente para valores negativos. Isso também é comportamento. O limite precisa abarcar isso. Então, é por isso que nessa seção está escrito aqui, ó, extensão do conceito de limite. Tá? A gente usar limite para determinar outros comportamentos que não aquele de ter uma única barreira, tá? Ou duas barreiras diferentes de um lado e de outro, para funções. Então, o primeiro conceito, né, dessas extensões é o conceito de limites no infinito. Como é que vai ser? Quando é que o limite vai ser dito no infinito? Quando a variável estiver tendendo para mais infinito. Olha, isso aqui está sintético. Tá em português. O que é que significa isso aqui? Quando os valores de x crescem ilimitadamente para valores positivos, cada vez mais. X é 1, é 10, é 100, é 1 milhão, é 1 bilhão, é 1 trilhão, é 1 quatrilhão, cada vez mais crescendo para valores positivos. Então, essa frase aqui, ó, x, os valores de x crescem ilimitadamente para valores positivos, a gente sintetiza em matemática desse modo. X tende para mais infinito, sem parar, né? Ele continua crescendo, sem parar, eternamente. Tá? Então, nós vamos ter limites desse modo, ou seja, estudar comportamento de uma função quando isso acontece no domínio, quando os valores do domínio da função está crescendo, né, ilimitadamente,
qual é o comportamento da função, qual é o limite da função. Que o fato da palavra limite estar aqui não quer dizer o limite do dia a dia. Aqui tem que ter uma barreira, né? Tem que ter um limite. Então, comportamentos no infinito. Eu quero saber o que acontece com a altura do gráfico, com as imagens de fx, né? Quando x tende para mais infinito. Temos duas figuras aqui, e duas respostas também são diferentes, duas respostas do limite, funções com comportamentos diferentes. Eu sintetizei nesse gráfico, pessoal, aqui 3 gráficos nessa figura, 3 gráficos, tá? Um em azul, um em preto e um em vermelho, função f, g e h. Qual é o movimento, Heron? Quando eu tenho x tendendo não mais para um número, mas para mais infinito, veja, esse eixo horizontal, para a esquerda, menos infinito, para a direita, mais infinito, tá? Fazer esse movimento para a direita ilimitadamente, indefinidamente, significa isso aqui, x tendendo para mais infinito. Observe o que acontece com a altura do gráfico, né? Observe o que acontece com as imagens da função. Mas, nesse caso, eu acho que é bem mais simples se você observar o que acontece com a altura do gráfico, que é a mesma coisa, é uma atitude semelhante a você observar o que acontece com as imagens, né? É o que vai te dar o comportamento da função. Então, situe aqui no gráfico azul da função f. Então, quando x tende para mais infinito, esse gráfico azul, ele está caindo, e ele vai tender, é porque o gráfico preto aqui atrapalhou um pouquinho, mas ele tende a encontrar essa linha L. Ele não vai encontrar, mas ele tende para essa linha L, né? Então, à medida que x tende para mais infinito, a altura do gráfico azul, da linha azul, tende a cair para essa altura L, né? A altura, veja, na vertical, a gente mede na vertical, é onde mede o limite. Então, x tende para mais infinito, isso significa que o comportamento dessa função é os valores caírem, só que para essa barreira L. Então, limite, quando x tende para mais infinito, dessa função fx é L. Tá? Situe agora na linha preta aqui, ó. Nessa linha preta, que é o gráfico da função h. Veja que a linha preta, ela está aqui oscilando, né? Oscilando e caindo cada vez mais a altura dela. Diferente do f que cai, né? O tempo inteiro. A linha da função h, ela cai, sobe, mas ao mesmo tempo, cada vez ela cai menos, sobe menos. Observe, ó, essa linha preta, ela tende a encontrar essa linha L, ela tende a encontrar essa linha L. Né? Ela está oscilando em torno da linha L. Então, o que é que isso significa? Que quando x vai para mais infinito, observa, x vai para mais infinito, esse gráfico em preto, ele tende a encostar aí nessa linha L. Então, essa linha L vai ser o limite dessa função. Tá? Então, o limite da função h de x, quando x tende para mais infinito, é L. Situe agora no gráfico vermelho, que é da função g. Oi. L é o limite lateral? Não, limite lateral não faz sentido aqui, ó. Lembre-se, limite lateral depende da aproximação à direita e à esquerda. Aqui a gente não está fazendo aproximação nem à direita nem à esquerda de um ponto fixo, né? Você precisa ter um ponto fixo para limite lateral. Aqui não tem ponto fixo. Aqui x está caminhando ilimitadamente para valores positivos. Então, nesse limite, nesse tipo de limite, não faz sentido limites laterais. Né? Porque aqui precisava ser um número para ter limite lateral. E infinito não é número. Infinito representa um comportamento, né, de valores quando é mais infinito. Valores que crescem ilimitadamente para valores positivos. Né? Então, aqui não tem limite lateral. É limite no infinito. Então, vamos lá. É porque você está vendo a direita aqui, né? As tendências são todas para a direita. Né? Você pensou limite lateral, direita. Não. Limite lateral precisa ter um ponto fixo. E aí se aproximar dele. Mas um ponto fixo em x, não em y. Né? Então vamos lá. Oi. Na figura 8, tipo,
limite de f de x, quando o valor x vai crescendo, é igual a infinito mais. Vamos ver. Durante esse período que abaixa e depois sobe, poderia ser significado assim, porque, tipo, durante um período vai descendo. Ficaria a partir dessa parte com menos infinito e depois sobe. Como é que é? Peraí, vamos ver. Vamos fechar essa linha 7 aqui, ó. Ou vamos fechar a figura 7. É tanta coisa. A gente falando, acaba se traindo, o pensamento vai na frente. Ó, se estou aqui nesse eixo vermelho, nessa linha vermelha, tá? Essa linha vermelha representa o gráfico da função g. Eu quero saber o comportamento de g, não aqui perto do zero, não aqui em algum número, sei lá, 5, 10, 20. Eu quero saber o comportamento do gráfico, ou da altura dessa linha vermelha, quando os valores de x crescem para mais infinito. Então, nos interessa cada vez mais longe. Claro que gráfico dá uma limitação enorme, né? O tamanho da figura, a dimensão das curvas, enfim. É uma limitação grande para a gente calcular limite. Mas eu quero saber o que acontece com essa função quando os valores de x crescem ilimitadamente. Então, eu vou olhar para o gráfico nessa região final aqui do eixo, né? Do eixo x. Então, observe, nessa região final do eixo x, essa linha vermelha está tendendo a encontrar a linha preta, a linha L. Né? Então, é a altura, essa altura L é o limite dessa linha vermelha quando x estiver tendendo para mais infinito. Então, todos os três gráficos aqui, eles têm o mesmo limite, que é L. Todos eles estão caindo para a altura L quando x tende para mais infinito. Nosso amigo que perguntou aqui a respeito da figura 8. Ok, a figura 8 ela está aqui justamente para dar um outro caso diferente desse. Veja que esses limites estão no infinito, mas todos tendem para uma altura, né, L, fixa. Essas duas funções são outras duas, tá? Essa f e essa g não são mais essas não, tá? Estamos em outra figura, então essa f tem esse gráfico azul, tá? Esse gráfico azul. Essa g tem esse gráfico vermelho. Muito bem, eu quero saber o comportamento de f primeiro, quando x tende para mais infinito. No caso de limites assim infinitos, é interessante que você olhe a altura do gráfico, né? Por isso que desde o começo eu tenho falado, comportamento da função, variação das imagens, altura do gráfico. Porque dependendo da situação, pode ser que você consiga tirar informação, né, do que você quer, olhando algum desses procedimentos aí. Tá, muito bem. Quando o x tende para mais infinito, eu não vou ficar olhando para cá. Aqui está longe desse conceito de mais infinito que a gente está pensando. Então, você não deve ficar mirando nessa região, ou nessa região, ou nessa região. Você deve olhar para o final aqui do eixo. Tá? Olha para o final do eixo e vê o que é que está acontecendo com a altura do gráfico. Então, vir aqui para o final do eixo é o que significa esse movimento x tender para mais infinito. Tá, eu quero informação a respeito do gráfico f. Então, a gente olha para a altura do gráfico f. A altura dele está aqui, mas eu não sei quanto é esse aqui. Olha só, quando não tiver uma bolinha aberta ou fechada, quer dizer que a altura do gráfico ela continua aumentando indefinidamente. Nesse caso, tá? E nesse caso aqui, se não tem uma bolinha aberta ou fechada aqui, isso significa que a altura do gráfico continua caindo ilimitadamente. Ok? Aqui não tem uma bolinha nem aberta nem fechada, que significa que a altura desse gráfico continua para cima. Esse daqui não dá para a gente perceber, mas, enfim, é porque eu coloquei de outro modo, mas eu poderia ter colocado esse daqui semelhante a esse, muito perto da linha da altura zero. Tá? Então, muito bem. Qual é o comportamento da função? Eu posso te perguntar assim, f, né, o gráfico azul, quando x tende para mais infinito. Então, você olha para o final da figura e vê que o gráfico está crescendo, a altura do gráfico está crescendo ilimitadamente para valores positivos. Essa última frase que eu falei, a altura do gráfico está crescendo ilimitadamente para valores positivos. Isso é sintetizado em matemática como mais infinito. Então, o limite da função fx, o comportamento da função fx
quando x tende para mais infinito, é mais infinito, nessa figura 8. Tá? E a função g, o que é que está acontecendo quando x tende para mais infinito? O que é que está acontecendo com a função g? Veja, a altura do gráfico, né? Então, olha aqui para o final, a altura do gráfico está caindo ilimitadamente, sem parar, né? Ou indefinidamente, tem livro que usa essa palavra, tá? Ilimitadamente ou indefinidamente, para valores negativos. Então, quando x tende para mais infinito, a altura desse gráfico cai ilimitadamente para valores negativos. Essa frase toda significa que a altura do gráfico tende para menos infinito. Então, isso é o limite. Então, o limite dessa função g, quando x tende para mais infinito, é menos infinito. Esse é o comportamento da função. Então, limite estuda comportamento. Ainda limite no infinito. Só que agora, x tendendo para menos infinito, tá? No gráfico, é x tender aqui nessa direção, para os valores negativos. Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, né? E aí vai, sem parar, indefinidamente. Então, é decair. Lembre-se que quanto mais longe você andar para a esquerda, menor é o valor. Então, por isso, decair ilimitadamente. Decrescer ilimitadamente para valores, negativos. Negativo, então vai decrescendo ilimitadamente. Positivo, vai crescendo ilimitadamente. Muito bem. Esses gráficos aqui eu peguei da figura anterior e só fiz mudar o lado. Tá? Mesmo assim, não tem nada a ver com o limite lateral. O limite lateral precisa de um número fixo no eixo x. Tá? Então, observe o eixo, a linha vermelha aqui, ó. Eu troquei agora o gráfico de f em vermelho. Gráfico de f em vermelho, à medida que x vai para menos infinito, a gente pode olhar aqui para a esquerda, o final da figura. Essa linha vermelha está tendendo a encostar na linha L. Do mesmo jeito que foi no outro. A função h em preto, mesma coisa. Quando x tende para menos infinito, a altura desse gráfico em preto aqui tende a encostar nessa linha L. Né? E o gráfico G em azul faz a mesma coisa. Né? Aqui longe, mais uma vez, chamando a atenção. Longe do nosso objetivo de análise, não interessa o que está acontecendo com esses gráficos aqui nessa região. O nosso interesse está aqui. Quando x tende para menos infinito, o que é que está acontecendo com a altura desses gráficos, com o comportamento da função. Tá? Então, situando aqui, essa linha azul, ela tende a encostar na linha L. Então, o limite no infinito, menos infinito, de cada uma dessas funções, vai ser L. Todas elas estão indo, né, a altura indo para... é a mesma. Na figura 10, a gente tem outros gráficos aqui. O objetivo é ainda calcular o que é que acontece ou determinar o comportamento das funções quando x tende para menos infinito. Muito bem, menos infinito. Então, aqui onde está o eixo, 0 e tal, não interessa o que acontece aqui. A gente não está olhando aqui. A gente não quer pesquisar o comportamento da função aqui. A gente quer quando x tende para menos infinito. Então, a gente vem para o final aqui da figura. Né? X tendendo para menos infinito. O gráfico vermelho, que é da função g, cresce ilimitadamente para valores positivos. Em português é assim, que falaria esse comportamento. Como é que ele escreve o comportamento desse gráfico? Ele cresce ilimitadamente para cima, né? A pessoa do dia a dia, que não tem vocabulário, esse vocabulário da matemática, ela diria assim, o gráfico está indo para cima, sem parar. Como é que em matemática a gente descreve isso, formalmente? As alturas do gráfico, o gráfico está crescendo ilimitadamente para valores positivos. Essa frase significa mais infinito, é sintetizada na matemática como mais infinito. Então, quando x tende para menos infinito, a função g de x tende para mais infinito. Tá, e o gráfico azul, que é da função f? Então, vamos situar. O nosso objetivo está aqui, no final da figura, tá? Longe do restante, aqui no final da figura. Vamos ver o que acontece com a linha azul, com o gráfico f.
não tem nenhuma bolinha aqui fechada ou aberta, isso significa que essa altura vai cair ilimitadamente para valores negativos. Tá? Não vai parar nunca. Alguém diria assim, o gráfico, essa linha está continuando para baixo, sem parar. Você poderia pensar assim, né? Coisa desse gênero. Mas essa é no dia a dia. Formalmente, os valores dessa função, ou a altura do gráfico dessa função está decaindo ilimitadamente, ou está decrescendo ilimitadamente para valores negativos. O que é que significa isso? Menos infinito. Ok? Então, o limite dessa função fx, quando x tende para menos infinito, é menos infinito. Tá? 2 tipos de limites no infinito. Você quer pesquisar o que acontece com a função quando os valores do domínio são muito grandes positivamente, quando os valores do domínio são muito pequenos negativamente, né? Tá, e uma outra extensão desse conceito de limite, já que o limite é para estudar comportamento de uma função, né, uma outra extensão são os limites infinitos, né? É justamente, pessoal, para que, mesmo que o nome limite no dia a dia signifique barreira, dentro de matemática, você tem a noção de que não necessariamente quando a palavra limite aparece, o conceito de limite aparece, quer significar uma barreira, um número, né? Onde tudo vai parar. Não necessariamente. Daí esses 2 conceitos de limite. Limites no infinito e limites infinitos. O que é um limite infinito, Heron? É quando a resposta do limite é mais infinito ou menos infinito. Tá? A gente já viu essa situação nos 2 slides anteriores, mas não tinha essa situação em particular, que é quando o x tende para um número, nas 2 situações anteriores, né? Nas 4 figuras ali que a gente viu. Agora nós temos aqui o limite de uma função, x tendendo para um número, e o resultado é infinito. E o resultado pode ser também menos infinito. Nossa amiga que falou sobre limites laterais, agora sim, agora a gente volta para limite lateral. Porque aqui, ó, agora a gente tem um número fixo no eixo x para estudar. Né? A gente quer estudar limite agora em torno de um número fixo. Então, faz sentido aqui voltar a falar em limite lateral. Tá? Tanto nessa figura quanto nessa figura. Ó. Então, aqui faz sentido voltar a falar em limite lateral à esquerda, limite lateral à direita. E ver o que acontece com a resposta, ver o que acontece com o comportamento da função. Se essa resposta for mais infinito ou for menos infinito, então o nome do limite é limite infinito. Mas vocês não precisam se preocupar com esse nome, tá? O importante é que vocês se preocupem em distinguir as situações, mais do que exatamente o nome, tá? Embora cada nome remeta a uma situação. Muito bem, nessa figura 11, o que é que a gente tem? Veja, se eu me aproximar do número A pela esquerda, olha a altura do gráfico, tá vendo? Eu me aproximando do número A pela esquerda, a altura do gráfico cresce indefinidamente, ilimitadamente para valores positivos, mais infinito. E pela direita, mesma coisa, o gráfico aqui à direita, ele cresce ilimitadamente para valores positivos. Limites laterais iguais. Então, há um único limite, entre aspas, bilateral, um único comportamento. Já que aqui foi mais infinito, aqui também foi mais infinito, então esse limite é mais infinito. Na figura 12, se eu me aproximar do número A pela direita, pela esquerda, perdão, nós vamos ter o gráfico embaixo, né? Então, observe a altura do gráfico, ele está caindo ilimitadamente para valores negativos. Então, limite lateral à esquerda, menos infinito. Eu estou me aproximando de A pela direita, olha o gráfico lá embaixo, ó, a altura decaindo ilimitadamente para valores negativos. Limite lateral à direita, menos infinito. Os 2 limites laterais são iguais, menos infinito. Então, tem um único comportamento. Então, um único limite. X tendendo para A tem esse limite que é menos infinito. Tá? Vamos ver aqui um exemplo numérico, já com essas coisas aparecendo simultaneamente no exemplo numérico.
nós temos o gráfico dessa função, tem a lei da função? Não. A gente quer utilizar apenas o gráfico e os valores que estão dados aí para determinar esses limites aqui, ou determinar esses comportamentos aqui, ok? É uma função g de x, e o exemplo A, embora que já tenha tudo resposta, mas por que que são essas respostas? Esse exercício, a gente só precisa ter conhecimento das coisas anteriores que nós vimos. O limite lateral, x tendendo a 2 pela direita, voltando a fazer essa leitura, tá? E depois x tendendo a 2 pela esquerda, 2 limites laterais. 2, mas esse 2 aonde, Aaron? Que eu olho aqui a figura, está cheio de número 2, olha no eixo x, porque, ó, x tendendo a 2, x tendendo a 2. Olha no eixo x, situou o seu foco de atenção para a letra A, B e C, é esse aqui. Desculpe. Seu foco de atenção é esse número 2, tá? Primeiro limite, a direita. Então, eu vou me aproximar de 2 pela direita. Não longe, pertinho, tá? Quando eu me aproximo do número 2 pela direita, olha a altura do gráfico. É interessante quando você usa gráfico, pensar nisso, a altura no cálculo de limites. Né? Eu me aproximo de 2 pela direita, a altura do gráfico está indo para quanto? Alguém responde? Alô? Menos 2. Menos 2, obrigado. É porque eu esqueci, né? Eu fui numa velocidade danada, esqueci de perguntar se eu estava logado, né? já teve uma oportunidade que eu caí, eu não sabia, fiquei lá quase 20 minutos apresentando para ninguém. Então, ó, quando nós nos aproximamos aqui do número 2 pela direita, a altura do gráfico, o gráfico está desse lado, cuidado para não olhar para esse está à esquerda, tá? Olhe para esse que está à direita, e perto. Cai para o número menos 2. É a resposta desse limite lateral. Agora vamos nos aproximar do número 2 pela esquerda. Ó. Me aproximo do número 2 pela esquerda, a altura do gráfico. O gráfico também está abaixo, né? A altura vai para o número menos 1. Limites laterais diferentes, comportamentos diferentes. Então, não existe esse bilateral, entre aspas. Não existe esse limite. Porque existir um limite... significa que tem um único comportamento lateral desse tipo, tá? Limite numérico, ó, gente. Tá? Não estou falando dos infinitos e tal. Significa que tem um único comportamento, tanto faz a direita quanto a esquerda. Não é o caso desse. Então, não existe esse único comportamento, tá? Existem os laterais e são diferentes. Mais limites laterais, para a gente fixar aqui, só que agora x está tendendo para o número menos 1, o foco agora é o número menos 1 em x, não é mais 2, nem 1, nem 0, é o número menos 1. Vamos focar aqui no número menos 1, e o primeiro limite é a direita do número menos 1. Então, se eu me aproximar do número menos 1 pela direita, a altura do gráfico está se aproximando da altura 2. Então, é a resposta desse limite. Se eu me aproximar do número menos 1, que é o nosso foco ainda, agora pela esquerda, a altura do gráfico... 2. Então, limite lateral à esquerda do menos 1 também é 2. Limites laterais iguais, isso significa que tem comportamentos laterais iguais. Então, tem um único comportamento. É isso que quer dizer. Então, daí a letra F ser o limite. O limite de g de x, quando x tende para menos 1, é 2. Então, os laterais são iguais, então esse limite único, ele existe. Nosso amigo que perguntou naquela hora aqui, ó, bom exemplo aqui, ó. A imagem não está no limite. A imagem está em outro ponto. Observou? Enquanto que aqui, ó, tudo bem. A imagem está em um dos limites, né? Um dos limites laterais. Aqui não. Não está em nenhum dos dois. Está fora do limite. Inclusive, podia nem estar aqui essa bolinha fechada. Que os limites independem dessa imagem. É isso que eu quero dizer. Letra G, limite infinito. Professor. Oi. Então, esse gráfico azul, ele, no caso, não é necessariamente da função, ele é dos limites, né? Não, ele é da função. Em preto você... Entendi. É porque normalmente eu ponho preto aqui, que poderia estar em azul, né? Poderia estar em azul. Então, esse pontinho aqui, preto, faz parte da função também, mas não no limite. É porque eu não entendi como é que
a imagem estaria meio que fora o ponto da imagem estaria meio que fora do gráfico. Aqui. A função nunca chega em 2, né? Ela só tende a 2. É isso? Ela não tende. Quando ela chega no número que seria o 2, ele vira 1. Aí ele cai lá pra baixo. Exatamente, ela não vai para 2. Ela tem tudo antes desse número 2. Ela tem tudo que existe antes do 2, mas não tem o 2. Aí ela tem o número 1. Ela responde ao número 1. O que eu acho que ele quis dizer é que fica meio difícil da gente entender como é que tem um ponto meio que, entre aspas, fora da curva. Isso, era isso que eu estava falando. Sim, não tem problema, porque, assim, observe, essa curva é uma, essa curva é outra, essa curva é outra aqui também. Eu podia ter partido o gráfico de uma função, gente, não necessariamente precisa ser uma curva. Eu poderia fazer um gráfico de uma função com um bocado de pontinho separado. Não, sim, é que ele tá... E esse pontinho aí poderia ter um aqui, poderia ter um aqui em cima, poderia ter outro aqui embaixo, poderia ter outro aqui, e isso seria o gráfico da função. É que o que eu acho que ele quis dizer, que a gente está acostumado com funções, tipo, sei lá, que é uma, sei lá, parábola. Função, você quer uma linha que não se parte, né? Sim. Pois é, não, o gráfico de função pode ser vários pedaços de linha, inclusive pode ser vários pedaços de linha com pontos isolados, como é o caso desse aqui. Próximos exemplos eu vou até me esforçar para botar mais pontos fora, para ficar mais comum para vocês até. Realmente, é um tipo de situação que a maioria do livro não põe muito, né? Mas acontece, é verdade. Assim como o uso da letra X e Y, né? A pessoa vai para física, não tem X e Y. Né? Tem S, T, V, F. Aí chega lá, a gente acaba se confundindo com as coisas, sendo que é igual na matemática. Mas vamos lá. X tendendo para mais infinito, ó, dessa função. X tendendo para mais infinito, lembre-se, olha para o final aqui do eixo. Né? Não tem nada a ver, agora o restante não me interessa. Esse restante todo aqui, desculpa. Esse restante todo aqui não me interessa, tá? Eu tenho que olhar X tendendo... Rapaz, que parada escrota aqui esse mouse. X tendendo para... entendi agora aqui. Peraí. O mouse deu um pepino aqui, cara. Ok. Bora. Então, X tendendo para mais infinito aqui, ó, significa você olhar para o final da figura aqui, do eixo. X tendendo para mais infinito. E ver a altura do gráfico. Não tem gráfico embaixo, hein? Chamando a atenção, porque é uma dúvida recorrente. Aqui não tem como é que eu esse gráfico lá em cima. Então, quando a gente está aqui, ó, X tendendo para mais infinito, a altura do gráfico está crescendo indefinidamente, ilimitadamente, como queira, para valores positivos. Tá? Então, isso significa que a resposta desse limite é mais infinito. E quando X tende para menos infinito, que é olhar para o extremo oposto, ó, é essa região aqui da figura, do eixo, X tendendo para menos infinito. O que acontece com a altura do gráfico? Veja, o gráfico está decaindo para que altura? Quanto vale essa linha preta aqui? A altura aqui vale quanto? Zero, exatamente. Então, quando X tende para menos infinito, a altura do gráfico está caindo para zero. É o resultado desse limite. Tá? Eu vou deixar esse exemplo para depois, para eu mostrar a vocês que esse mesmo tipo de interpretação que a gente fez usando gráfico, a gente pode fazer também usando tabelas de valores, tá? Que é outra forma, digamos assim, informal, né, da gente ver o limite de uma função. Então, aqui está um pouco cheio, gente, está meio que poluído com muita coisa, mas vamos pensar o seguinte, a gente tem essa função aqui, ó, S de t, 3 menos 1 sobre t, e queremos calcular limites no infinito e esses dois limites laterais, para zero pela esquerda e para zero pela direita. Tá? É um exemplo para você tentar, quando você ver uma tabela, você saber ler ou tentar montar uma tabela, caso você necessite ou queira entender o que vem escrito lá nos livros. Muito bem, como é que eu faço uma tabela quando t está tendendo para menos infinito? Então, eu vou pegar valores cada vez menores para t, ó, cada vez menores, né, ilimitadamente, ou seja, menos 10, menos 100, menos infinito, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, aquilo que eu puder fazer. Cada valor desses que eu escolhi aqui para t, eu vou substituir na lei da função.
e fazer a conta e ver o que acontece. Quando nós substituímos o número menos 1 no lugar de t, a função vai devolver 4. Menos 10, 3 e 1. Menos 100, 301. Menos 1.000, 3001. Menos 10.000, 3001. Observe, para 100 mil, para 1 milhão, para 10 milhões. Então, à medida que t está tendendo para menos infinito, seria essa linha aqui de t, o que é que está acontecendo com os valores das imagens da função? Tendendo para que valor? Fixando em que valor? Cada vez mais? 3. Então, isso que eu estou fazendo aqui numericamente, essa ação, essa atitude que a gente está fazendo numericamente com a tabela, é o que nós faríamos se tivéssemos o gráfico, né, da função. Então, a gente pode usar essa tabela para responder esse limite. Ó. Quando t tende para menos infinito, essa função aqui tende para 3. Depois a gente vai ver o gráfico. E mais infinito, como é que é? A gente pega os valores e coloca todos os positivos cada vez maiores. Até para ter essa noção do que é que significa crescer ilimitadamente. Obviamente que a gente não consegue fazer uma tabela ilimitada, né? Então, método de usando gráfico, método de limite usando tabela numérica, são limitados. A gente tem uma noção das coisas, mas, em algumas vezes, bem difícil, né? De obter resultados realmente confirmados, que a gente pode confirmar que é verdadeiro. Muito bem. T tendendo para mais infinito, pega valores cada vez maiores aqui, positivos para T. 100 milhões, 1 milhão, cada vez maior. Substitui cada um desses valores na lei da função, no lugar de T. Para T igual a 1, vamos obter 2, T10, quase 3, T100, 299, T1000, 2999, observe, T10 milhões. Esse valor aqui é quase o quê? O número 3. Então, o que a gente pode dizer, observando essa tabela, é que o limite, quando t tende para mais infinito, dessa função S de t, vale 3. Tá. Limites infinitos, ok. E quando tende para zero pela esquerda? Como é que eu vou montar uma tabela dessas aqui? Veja, t se aproximar de zero pela esquerda. Então, eu tenho que começar de valores à esquerda do zero. Por exemplo, menos 1. E caminhar e dar passos em direção a zero. Então, menos 1, menos 0,9, menos 0,8, menos 0,5, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,00, sabe? Desse modo. Então, aqui um exemplo. Eu escolhi esses valores aqui. Veja que esses valores, eu parti do número menos 1, mas eles estão cada vez menores, mais em direção ao número 0, à esquerda do 0. Tá? Então, substituindo cada um desses valores na expressão da função, o que nós vamos obter são esses valores aqui, ó. Veja que está cada vez maior, cada vez maior. Só aqui já está em 100.003, aqui já está em 1 milhão, né, 003. Então, o que é que significa? Que à medida que eu for chegando mais perto de zero, a função, os valores crescem limitadamente positivo. Então, o resultado desse limite é mais infinito, né? O resultado é aqui na linha da função. O último exemplo, que é t tendendo a zero pela direita. Então, eu escolho um número à direita de zero e os outros valores eu vou escolhendo cada vez mais próximos de zero. Tá? Eu escolhi o número 1, para começar essa tabela aqui, eu escolhi o número 1, que está à direita do zero, e fui me aproximando, escolhendo esses valores aqui. Ó. Se aproximar à direita do zero, é escolher esses valores aqui desse modo. E o que é que eu faço com esses valores que eu escolhi? Substituo cada um deles na lei da função e vou obter outros números aqui. Então, observe que eu estou obtendo cada vez números menores, ilimitadamente menores, né? Negativos. Então, o resultado desse limite é menos infinito. Para a gente poder ter uma ideia e comparar com o que a gente já viu, em azul é o gráfico dessa função aqui, S de t. Observe, ó, x tendendo para menos infinito. Olha a altura do gráfico, tá vendo? 3, que foi o que a gente obteve. X tendendo para mais infinito, lembre-se, mais infinito, olha para o final aqui da figura. A altura do gráfico, também 3. X tendendo para zero pela esquerda, ó a altura do gráfico, mais infinito. Droga, perdoe-me.
X tendendo para zero pela direita, a altura do gráfico está embaixo, está caindo ilimitadamente para valores negativos. Então, menos infinito. Então, usando o gráfico, aquela tabela nos dá uma simulação numérica, né, do que está acontecendo aqui no gráfico com o comportamento da função. Tá, mas eu vou pular aquele exemplo para mostrar a vocês a definição formal, que a gente não tem tanto tempo mais, temos pouco tempo. Vou terminar uns 10 minutos antes. Tivemos um atraso aí, mas tudo bem. Veja, usar gráfico e usar tabelas numéricas ajuda a fixar nomes, a vocabulário e algumas definições, mas não resolve o problema, tá? Por que uma definição formal, matemática, desse fenômeno, dessa ferramenta matemática que é o limite, é necessário? Porque é a definição formal que vai permitir a gente construir outras ferramentas a partir desse conceito, tá? Quando foi feita a axiomatização da matemática, no início do século XX, os métodos do cálculo, eles foram também organizados e sintetizados numa disciplina chamada análise matemática, tá? E o que se fez foi pesquisar como que a gente poderia formalizar todos os conceitos do cálculo diferencial e integral a partir do mínimo possível de conceitos. Então, isso ficou claro quando o conceito de limite foi estabelecido e a gente pôde construir a derivada, a integral, convergência de sequências de séries de funções, tudo com esse conceito de limite, tá? Quando se fez a axiomatização, a gente generalizou, os matemáticos generalizaram os conceitos matemáticos. E essa generalização tem um preço, porque ela passa a ser bastante técnica, tá? Então, pode ser que, a princípio, não seja simples você entender uma definição, entender até a gente tem, mas usar uma definição formal. Isso não vai ser cobrado vocês usar a definição formal para fazer cálculo de limite, tá? Vocês são de áreas que utilizam a matemática para aplicar. Então, a gente nem tem tempo para isso dentro da nossa carga horária também, com a quantidade de conteúdos. Mas é importante que o professor apresente a vocês e mostre que o que vem depois não caiu do céu. Tudo aquilo é construído, é demonstrado, né, é provado e funciona daquele modo justamente porque tem a base matemática formal que antecedeu aquele procedimento ou aquele conceito, tá? Então, tudo que eu mostrei para vocês usando o gráfico, ele está aqui também, ó, nessas duas figuras, 16 e 17. Ó. Figura 16 e 17 é praticamente a mesma figura que eu mostrei para vocês, a não ser com a concavidade diferente, as duas primeiras figuras da definição informal. Lá não tinha esses retângulos que estão aparecendo aqui, mas aqui é para dar a noção a vocês de que a gente vai ver um exemplo de que isso está cada vez mais próximo e que descreve matematicamente tudo aquilo que a gente observou até agora, não só para o limite, o primeiro, como as suas extensões, limites no infinito e limite infinito, embora não vai estar ainda aqui, eu não vou apresentar infinito ainda, limite infinito e no infinito para vocês ainda, tá? Então é o seguinte, aquela definição informal, ela é formalizada aqui, de limite, né? Ela é formalizada nesse texto aqui. Começa muito parecido, né? Seja um intervalo em I, uma função definida no intervalo, um ponto x0, não estou usando mais a letra A, justamente para a gente ficar diferente do que é formal do informal, tá? Veja que o x0 pode não estar no domínio, não precisa ter imagem, isso quer dizer isso. Diz que L é o limite de f quando x tende para x0, se para cada epsilon, aí começa a diferença, existe um delta para o quê? Quando a distância entre x e x0 é menor do que delta, isso vai implicar que a distância entre as imagens de x e L, que é um número, é menor do que epsilon. Tudo isso que está escrito aqui é sintetizado nessa linha, ó. Tá? O limite de f de x, quando x tende para x0 é L, se somente se, dado um epsilon, existe um delta. Então, o quê? Sempre que a distância entre x e x0 for pequena, for menor do que delta, a distância entre a imagem de x e de L também é pequena, é muito pequena, é menor do que um epsilon. Tá? Então, aqueles gráficos que foram dados no início, sem epsilon, sem módulo, sem delta,
são, na verdade, quase os mesmos que estão apresentados aqui para você. O que quer dizer? Olha aqui em verde, ó. Aqui em verde, você tem os valores de x se aproximando de x0, tá? Se aproximando de x0. O que significa essas duas linhazinhas subindo aqui, ó? L e f de x. Significa aqui no intervalo vermelho que as imagens de x, eles vão estar próximos de L, tá? Veja que esse limite aqui não é imagem de ninguém, e aqui é, mas o resultado é o mesmo, tá? X pode pertencer ao intervalo, pode ter imagem, pode. Ele pode não pertencer ao intervalo x0, tá? Então, o limite independe se esse número está ou não na imagem, tá? O que eu quero dizer com isso aqui, com esse epsilon, com esse delta, com esse módulo todo? A diferença é que, lá em gráfico, a gente não tinha uma expressão matemática envolvendo igualdade e desigualdades para poder manipular e obter resultados. E agora a gente tem. Tá? E como é que a gente vai usar isso, Aaron? Vocês não vão precisar usar esse epsilon e delta, mas eu preciso mostrar a vocês que isso realmente funciona e quais são os subprodutos, digamos assim, os benefícios que vieram dentro da área usando essa definição formal. Primeiro, mostrando a vocês que isso que está feito em epsilon e delta, em módulo, é a mesma coisa que a gente estava pensando antes. Por exemplo, parta aqui. Aaron, onde é que eu começo me aproximando? Escolhe um ponto perto, digamos, pessoal, a ordem está errada aqui nessa figura, depois eu mudo. Não, a figura é essa aqui, ó. Significa que eu estou perto do número 1. O que é que significa? A imagem, a distância entre esse x e 1, veja, x está entre 1 e 2 aqui, ó. A distância entre a imagem de x e o 3, a distância da imagem ao 3, a imagem está entre 5 e 3. Porque o resultado do L aqui, ó, o 3 está no lugar do L e o 1 está no lugar do x0, tá? O 1 está no lugar do x0. Esqueci de falar isso. Então, mas vamos diminuir, vamos aproximar x mais do 1, que é essa figura aqui, ó. Observe que esse retângulo está menor do que esse. Esse retângulozinho aqui está menor do que esse. Isso significa que x está mais próximo do número 1. Tanto é que aqui era 2, ó, e aqui é 3 meios, está vendo? Então, chegamos mais próximo do número 1. Tanto faz se foi pela direita ou pela esquerda. A imagem está mais próximo do número 3. Veja que aqui era 5 e aqui é 4. Vamos chegar mais perto ainda do número 1, que é essa última figura aqui, ó. Veja que esses retângulos vão diminuindo. A distância vai diminuindo aqui em x, a distância vai diminuindo aqui em f de x, né, na imagem, no eixo y. Então, veja que x agora está entre 1 e 1,25, você está mais perto do número 1, e a imagem dele está entre 3,5 e 3. Então, o que significa? Para cada valor que eu colocar aqui, vai existir uma forma de eu aproximar x desse valor 1, de modo que as imagens fiquem todas próximas aqui do número 3. É isso que intuitivamente estava por trás daquilo que a gente estava pensando usando o gráfico, né? E é isso que é descrito naquela definição formal de limite. Tá, Aaron, e por que a gente precisa dessa definição formal? Para ficar vendo o resultado de limite? Não, porque aquela definição não pode ser usada para você achar o resultado de um limite. Aí você pensa, poxa, que maluquice, velho, para que diabo então eu preciso disso? A gente precisa disso para produzir as propriedades e para produzir outras informações. Quais são? Primeiro, os limites laterais, eles podem ser descritos naquela forma formal de epsilon e delta. Eles são escritos desse modo. Tá? Não se preocupe com isso ainda. Mas o que é subproduto desse? O primeiro subproduto importantíssimo da definição formal do limite. Primeiro, a existência do limite. Aquele fato, se os limites laterais são iguais, então existe o limite, um único limite, tá? E ele tem o mesmo valor dos laterais. Isso é demonstrado. Então, isso não é só verificado agora, usando o gráfico, usando uma tabela. Isso é demonstrado com as regras matemáticas. Isso mostra que é verdadeiro usando a definição formal. Nós não vamos fazer isso também, agora não, tá? Mas eu posso explicar depois. Esse é o primeiro grande resultado com a definição formal. Segundo, teorema da unicidade do limite. Olha, pessoal, sempre que vocês encontrarem em qualquer lugar da matemática um teorema de unicidade,
Isso é importantíssimo. Por que é importantíssimo? O que esse teorema vai dizer é o seguinte, ó. Considere uma função f de i em R, tá? E tal. Se o limite de uma função para x tendendo a x0 de f de x, quando ele existe, né, ou seja, os limites laterais são iguais, ele é único. Ou seja, quando nós calculamos um limite, gente, que existe, todos nós vamos ter que encontrar o mesmo resultado. Alguém calculando esse limite na Rússia, na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, vai encontrar o mesmo resultado. Porque em matemática não há serventia, ferramentas que nos dão um monte de resultados para a mesma coisa. Tá? O limite quer calcular o comportamento. Aí eu pego um determinado comportamento e digo que é tanto. Aí cada um de vocês, 60 e poucos, cada um acha outro. Então qual é o comportamento? Uma ferramenta assim não presta. Tá? Então limites de unicidade, eles têm... limites de unicidade. Teoremas de unicidade têm uma importância enorme dentro de matemática. E como é que a gente mostra isso? Tem que partir de alguma definição formal. E aquela definição formal de limite mostra o seguinte: se o limite existe, tendendo para x0, então ele é único. Todos nós vamos achar o mesmo. Tá? E é isso que está feito aqui. Outra coisa, o limite formal, ele vai produzir essas propriedades que vão nos permitir... Veja, cada propriedade é um teorema, tá, gente? Quando você encontra livros mais antigos, eles pegam cada uma dessas propriedades e eles enunciam como um teorema, e aí demonstra, e aí constrói a propriedade. Tá? Os livros mais atuais, normalmente a gente pega essas propriedades e coloca numa sequência como eu fiz aqui. Tá? Eu chamei PL1, PL2, PL3, só para ajudar na nossa anotação, mas não é que venha escrito assim, propriedade PL1, não é assim. Tá? Então, cada uma dessas propriedades, elas são demonstradas, elas são construídas usando a definição formal de limite. Tá? E essas propriedades e outros resultados que vão aparecendo no encadeamento do estudo do limite, né, no estabelecimento do estudo do limite, vai nos permitindo nos libertar tanto de métodos informais, como é o uso do gráfico e o uso das tabelas numéricas, quanto do peso, digamos assim, difícil, né, daquela definição inicial formal. Tá? Então, vai produzindo equipamentos que vão nos ajudando a ficar mais versáteis no conhecimento, na exploração da ferramenta. Que seja, vamos ver aqui rapidamente essas propriedades. O que quer dizer cada uma delas? Quando eu escrevo isso aqui, o limite de fx, x tendendo para 0 igual a A, quer dizer que o limite já existe e o valor dele é A. A é um número real. Tá? Limite de g de x é a mesma coisa. Quando eu digo que é B, quer dizer que esse limite existe e o valor dele é esse número B. E K é um número constante, é uma constante aqui real. Propriedade 1, primeiro teorema aqui, de limite, propriedade de limite. O limite de uma função constante é ela mesma. Isso é demonstrado usando a definição formal. Tá? Para que a gente... Oi. Eu não... desculpa, é só para não me perder mais. Sim. É que eu não estou conseguindo entender o que seria esse x0. X0 é um número fixo, está no lugar do A, que a gente usou lá no início. Tá. Lembra X tendendo para A? Por que eu não usei A? Porque lá, gente, é definição informal, para vocês não confundirem aquilo lá com o que a gente está vendo agora, que é X0. Tá? A maioria dos livros usam X0. E até para que vocês não sintam impacto quando pegar um livro, eu devo utilizar o que a maioria, né, utiliza. Inclusive o livro, o Stuart, se não me engano, usa isso também. E quase sempre, quase todo livro, se não me engano, faz isso. Quando fala de alguma coisa informal, usa uma letrinha nesse lugar aqui, esse quer dizer, né? Esse X0. X0 é um número fixo, tá? X tendendo para ser 1, menos 1, 10, 5. Tá? X é variável. Esse A também é um número fixo, B também é um número fixo. K também vai ser. Mas, obrigado, boa pergunta. Então, o que é que significa essa propriedade 1 aqui, PL1? Significa que o limite de uma função constante é a própria constante. Se eu tiver uma constante multiplicando por uma função, essa constante pode sair do limite,
E aí você resolveu esse limite, então, que é A, né? Então, K vezes A. Pessoal, PL3, PL4, PL5, PL6, PL9, observe, são todas operações que a gente fez com funções. O que quer dizer isso? São limites atuando sobre as operações que a gente pode fazer com funções e com números. Tá? Sendo que função também tem a composição de funções, né? E aqui a gente tem tudo que o limite faz com todas essas operações, daí propriedades do limite. Muito bem. Se o limite de uma soma-diferença é soma-diferença dos limites, se eles existem, né? E tem resultados. Limite de um produto de funções é produto dos limites, já que os dois existem e tem números, né? Tem resultados. Limite do quociente do limite. Obviamente eu não escrevi aqui, mas esse B tem que ser diferente de zero. Tá? Limite de uma potência enésima, ó. É a enésima potência do limite. Então, isso é A. Claro que tem que guardar as propriedades de potência aqui. Limite de um módulo, é módulo limite. Esse limite é o limite de um módulo também, de uma diferença. Claro, se o limite de fx é A, isso aqui vai ser A menos A, gente. Ó, então é zero. Mas isso é demonstrado. Tudo isso é demonstrado usando a definição. Limite de uma raiz enésima de uma função é a raiz enésima do limite, que é o valor de A. Claro, lembrando que se A for negativo, não faz sentido isso aqui. E se A for negativo e N par, desculpe, né, não faria sentido. Claro que isso tudo aqui é para as operações que são permitidas, tá, com todas as definições que a gente já viu da matemática. Limite de uma composição de funções. Olha, eu esqueci o F aqui, viu, pessoal? Eu já anotei na outra turma, faltou o F aqui. Então, esse limite aqui, uma função dentro de outra, esse limite ele pode ser aplicado na função mais interna, é isso que significa, e ser calculado esse daqui. E o F está aqui fora, tá? Eu vou colocar antes de eu mandar para vocês. Nós vamos ver exemplos dessas propriedades, todas elas. Observe que eu já não estou usando mais gráfico aqui para resolver todos esses exemplos, eu não estou usando mais tabela para resolver todos esses exemplos, né? E então, observe que nesse ponto, a gente nem sabe muito sobre a definição formal, mas ela foi usada para construir todo esse ferramental que já nos libertou do uso de gráfico e de tabela no ponto que estamos. Tá? Depois eu vou chamar a atenção para vocês. Um conceito importantíssimo, eu só vou dar uma geral aqui para mostrar a vocês o que tem, tá? Mas a aula já acabou. Um conceito importantíssimo tem a ver com continuidade. Tem a ver com limite calculado num ponto que aí, para os nossos amigos que estavam prestando atenção, tem a imagem, não tem a imagem, aí vai ser importante ter a imagem naquele lugar do limite. Tá? Esse conceito de continuidade, ele é sutilmente diferente do conceito de limite, mas o conceito de continuidade vai nos permitir gerar uma quantidade gigante de resultados e resolver uma quantidade enorme de problemas, algebricamente ou numericamente, como queira, sem precisar a gente usar a definição formal do limite, mas ela está atrás aqui da definição de continuidade, sem precisar usar gráfico, sem precisar usar tabela numérica e alcançar uma quantidade enorme de outros resultados. Tá? Então, tudo isso é construído com aquela definição formal. Ok? Então, a gente teve esse atraso hoje, daria tempo a gente cobrir essas coisas, mas não vamos ver. Na próxima aula a gente vai começar daquele ponto das propriedades de limites, certo? Aqui tem muita coisa com muita conta, observe que já não aparece mais aqueles delta, aqueles epsilon, mais nada, porque a gente agora, depois de continuidade, a gente se liberta totalmente daquelas limitações, tá? Então, eu vou agradecer a vocês. Esse material, eu vou colocar os exercícios da lista do ILIR, do professor ILIR, eu vou colocar distribuída, como eu fiz no material anterior. Não sei se vocês gostaram, mas eu acho que é legal, porque essas listas de exercícios, né, que aparecem lá no cálculo unificado e vão aparecer, são elas que são utilizadas por todos os professores, e são elas também que pretendem treinar vocês a adquirirem conhecimento da disciplina e até para se preparar também para a avaliação. Então, eu acho que vale a pena eu pegar essas listas e colocar nesse material já distribuído,
E para você tendo atenção, né? Pô, não, já posso resolver isso aqui com essa parte do conteúdo, né? Com essa parte teórica e tal. Então, eu vou procurar distribuir esse material dentro do material de